A paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez para refletir, para meditar nesta que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, meu querido, é a própria essência do Senhor. Quando nós meditamos na Palavra de Deus, estamos meditando naquilo que vem do Senhor, que é do Senhor. Então nós vemos aqui Isaac passando por um período de fome que houve na terra. E a primeira ordem que o Senhor faz para Isaac, porque Isaac vai ter que procurar um lugar para ficar, porque quando há seca na terra, há escassez de recursos. Então, o Senhor diz assim para ele: houve fome na terra, no primeiro versículo. E no versículo 2 diz: o Senhor, não desças ao Egito. Quero refletir sobre esse ponto aqui de não descer ao Egito. Quando nós estamos passando por um deserto, nós devemos nos submeter àquilo que o Senhor diz. O que o Senhor vai dizer? Para onde você tem que ir? É para esse lugar que eu tenho que ir. Porque foi assim que Deus fez. Ele falou assim: vai para a terra que eu te disser. Então, quando há fome, quando há escassez de recursos, nós devemos estar atentos ao que Deus quer falar. E não devemos seguir o nosso impulso de ir para o Egito. Porque normalmente quando se passa pelo deserto, querido, você logo olha para onde? Você começa a olhar para onde tem muitos recursos, muito dinheiro, para onde tem fonte, para onde tem, na verdade, como obter ajuda. Quantas pessoas passam pela crise e vai logo naquela pessoa incrédula, vai logo naquela pessoa que não tem Deus, que não serve ao Senhor e vai pedir ajuda a pessoas que depois vai causar mais problema do que solução. E na verdade não é a solução em Deus. Deus quer realizar o milagre. O que mais Deus quer é manter a presença dele na sua vida. Então, o que nós devemos fazer quando há escassez de recursos, quando há fome? Nós devemos buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor, e foi isso, graças a Deus, foi isso que Isaac fez aqui e não demonstrou uma falha nesse ponto, porque Isaac ficou em Gerar, Isaac ficou com o Senhor. Quando Isaac vai para Gerar, e ali em Gerar habitavam vários povos, porque eles eram tribos, eles não eram donos ainda de um pedaço de terra. Lembre-se que Isaac está em terra estranha, é peregrino, em meio à terra. Eles ainda não conquistaram nada, então na verdade Isaac estava perto de outros povos. E Abimeleque, ele conta para aqueles povos, e um desses povos era Abimeleque, que Rebeca não era sua esposa. Vejam só, o mesmo comportamento que teve Abraão, agora tem Isaac. E eu não posso deixar de raciocinar, e o Espírito Santo pode nos levar isso, que foi um exemplo de Abraão. Isaac poderia ter rompido com esse exemplo, porque uma das coisas que Isaac não faz é ir ao Egito. Abraão foi para o Egito, Isaac não vai. Glória a Deus. Mas, infelizmente, acaba aqui Isaac reproduzindo um caráter de Abraão, que foi qual? Para mim, covardia, falta de caráter, falta de coragem, de chegar e falar assim: essa aqui é minha esposa. Eu creio que Deus ia fazer alguma coisa, Deus ia fazer um milagre, como na verdade Abimeleque descobre que na verdade Rebeca é a esposa dele. E o que o Abimeleque faz? Você ia trazer um grave pecado para nós, um grave erro, porque Abimeleque já conhecia Abraão, já sabia que Deus estava com Abraão, já sabe a história daquele povo, que Deus é com eles, né?
Mas às vezes ele se esquece, mas notou isso. Querido, então ali Abimeleque dá a ordem para todos aqueles povos para respeitarem Rebeca. Meu querido, Isaac é extremamente abençoado. Aqui no versículo 16, olha o que acontece. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que algum de nós, a gente imagina nas relações entre nações, entre grupos, alguém chegar assim para você e falar: você é mais forte do que eu, dá para você ir embora? Imagina uma cena dessa. De repente chegar uma pessoa pequenininha, fraquinho, e falar assim: você cresceu muito, é mais forte do que eu, dá para você me deixar aqui sozinho nesse lugar? Querido, eu acredito que na lógica, na nossa mentalidade, qualquer pessoa mais fraca não teria coragem de falar isso com alguém mais forte. Mas é o que diz aqui o texto, que Isaac estava mais poderoso. E ele chegou lá numa atitude de inveja, porque os povos ali ao redor estavam com inveja de Isaac e das pessoas com ele, porque Deus estava prosperando por demais, né? Num momento de fome, de sequidão, e Isaac estava ali cada vez prosperando mais e mais, seus poços jorrando água como nunca. E eles falam assim: dá para você se mudar daqui porque você está ficando mais poderoso. E o que Isaac faz? Isaac vai embora. Isaac se afasta daquele lugar. Isaac não fica ali querendo arrumar conflito. Isso é um excelente exemplo de Isaac, que saiu do lugar onde estava, que foi, manteve a paz, manteve o bom relacionamento. Isaac foi para outro lugar, mas nesse outro lugar, veja bem o que acontece. E tornou Isaac a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes já seu pai lhes havia posto. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque consideraram com ele. Aqui, esses povos ao redor começaram a arrumar conflitos com Isaac, começaram a arrumar conflito com ele porque viu que ele estava prosperando, viu que ele estava se dando bem, viu que o Senhor era com ele. Então, mais uma vez, Isaac é incomodado e pede para ele sair. E Isaac sai, e até que Isaac consegue encontrar ali um poço, um cantinho menos rentável, um cantinho menos próspero, mas mesmo assim ali o Senhor prospera ele. E nós vemos aqui uma coisa fantástica no versículo 24, que está bem assim. Versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, não tema. Querido, com tanta dificuldade, porque Isaac não era aceito. Onde ele chegava, ele percebia que as pessoas, que os povos ficavam desconfiados dele. Eu quero dizer para você o seguinte, meu amado, é isso que acontece conosco. Aquele que serve a Deus é peregrino, é estranho nessa terra. Era isso que Isaac era. E Deus chega lá para falar para ele assim: não temas, eu sou contigo. Você está nessa terra estranha, você está sendo cada vez expulso do lugar onde está, mas eu tenho uma promessa na sua vida. E reafirmou todas as promessas que foram feitas um dia a Abraão. Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Bom, aqui no versículo 26, eu quero ler para você. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que vieste a mim?
pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ele respondeu: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e façamos aliança comigo. Meu querido, aqueles que expulsaram Isaque voltaram para fazer um acordo com ele, uma aliança. Essa aliança, na verdade, era um acordo para que não houvesse guerra entre eles. Eles estavam com medo, apesar de Isaque não ter essa índole de guerra, de briga. Digo assim, mesmo que fosse guerreiro, como Abraão era um guerreiro que venceu aqueles reis, conseguiu resgatar Ló, mas eu digo assim, não era da índole nem de Abraão nem de Isaque ficar contendendo por causa de riqueza. O que eles tinham era uma visão dada por Deus, e sobre essa visão, este sonho, eles caminharam. Mas o fato é que Abimeleque viu claramente que o Senhor era com ele. Meu amado, é isso que deve acontecer conosco. As pessoas precisam ver claramente que o Senhor é conosco. Nós precisamos andar com Deus e as pessoas saberão, as pessoas verão que nós estamos com Deus e de que Deus está conosco. Eu quero mostrar aqui no versículo 34, o último versículo dessa passagem, está assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Bassamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Eu quero dizer para você o seguinte: Esaú casou mal. Esaú arrumou mulheres com certeza que não eram da vontade do Senhor, e estas mulheres foram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Meu querido, aqui vai ser apenas um alerta, porque nós precisamos escolher bem aquilo que queremos para nós. A gente vai ver ainda a história de Jacó. Jacó vai passar por muitas coisas, mas Jacó com certeza vai seguir um caminho diferente depois de ser tratado por Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando nós escolhemos mal, nós pagamos o preço, nós sofremos as consequências daquilo que escolhemos. Então, meu querido, que você possa ser ungido pelo Senhor, possa andar como Isaque, com Deus, Deus contigo e você com Deus, fazendo uma aliança com Ele para que você possa ser próspero como foi Isaque e nós possamos seguir a nossa caminhada com Jesus. Graça e paz, querido.